E aí, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao ABF Tutorial. Aulas bem simples, conceituais, para a gente poder manipular algumas coisas. Entenda o ABF Tutorial como um tutorial mesmo, como se você estivesse na primeira fase do jogo de videogame, aprendendo para que serve o X, a bolinha, enfim, tá certo? Então, aulas simples, aulas curtas e vamos que vamos. A primeira aula, né, ou essa aula de inauguração do ABF Tutorial, grandezas físicas. Uma grandeza física é algo que pode ser medido por um instrumento de medida ou por algo que você possa comparar, um valor unitário de alguma coisa. Por exemplo, eu posso tentar medir quantos palmos tem a lousa da sala de aula. Eu posso medir quantos dedos eu vou cortar do meu cabelo. Essas coisinhas assim eu consigo medir. Então isso é uma grandeza, tá bom? Algumas coisas não são grandezas. Por exemplo, o sentimento não é uma grandeza. Eu não posso mensurar o quanto eu gosto de alguém ou o quanto eu não gosto de alguém. Sentimento não é uma grandeza física. Água, por exemplo, não é uma grandeza física. Mas o volume de água é. Então, eu posso medir o volume de água, eu posso medir a temperatura de ebulição da água, eu posso medir a densidade da água. Tá bom? Existem dois tipos de grandezas físicas na física. As grandezas escalares, que basta um valor numérico e uma unidade de medida. Então, são exemplos a massa, a temperatura, o tempo. Então, quanto tempo tem essa aula? 5 minutos. Legal, tá ótimo, não precisa mais nada. Eu tenho 20 quilos mais 30 quilos. Bom, você sabe que tem 50 quilos ali. Tá? A massa do professor Virgílio, 95 quilos. Então, tá ótimo, beleza? A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. A pressão é uma grandeza escalar. Pressão de 8 newtons por metro quadrado. A energia em joules, o trabalho. Então, essas são grandezas escalares. Basta um valor numérico e uma unidade de medida. Agora, na física também, nós temos as grandezas vetoriais. São aquelas que precisam do valor numérico, né? E aí em módulo, porque daí a gente vai determinar outras coisas. Valor numérico absoluto, valor numérico em módulo. A unidade de medida mais uma direção em um sentido. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu diga que a distância até minha casa é 15 km. Aí você fala, bom, mas como assim? A distância da minha casa é 15 km, mas como? A partir de onde? Então, o vetor, ele necessita de uma origem e de um destino. O vetor, por exemplo, a força é uma grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial, aceleração, distância, né? Você tem lá o vetor deslocamento, quantidade de movimento, impulso, campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, são todas grandezas vetoriais. Você pode até tratar a velocidade como uma grandeza escalar, desde que você oriente. Então você tem que dar a orientação ali, dar a orientação do sentido, né, da trajetória, e aí a partir daí você consegue tratar a velocidade como grandeza escalar. Mas quando você quer a velocidade num ponto, numa situação X, assim, qualquer, aí ela tem que ser tratada como uma grandeza vetorial. Então, olha só, imagina aqui que eu tenho o ponto A e o ponto B. Cada quadradinho que você está vendo aqui vale 1 newton. Eu quero pegar o vetor força que liga o A ao B. Então, ele vai ter isso aqui, ó. Então, ele vai ter essa direção aqui. Tá vendo? Ó? Então, a direção é a reta que liga A a B. Entende isso? Então, eu chamo direção, por exemplo, de caminho. Esse aqui é o caminho. Ah, professor, eu quero que vá de A para B. Ah, então eu quero mostrar para o meu corretor, eu quero mostrar na minha situação, na descrição do meu exercício, que o A é a origem, concorda? E que o B é o destino. Bom, para eu mostrar que o A é a origem e o B é o destino, o que eu faço? Eu faço uma seta. Tá vendo? Pô, Virgílio, então tá. Então isso é uma semi-reta ou um segmento de reta orientado, concorda? Exatamente. Se eu fosse representar isso, eu poderia representar assim, ó. A, B, concorda? E assim. Isso é o símbolo que a gente tem do vetor. Pô, vamos simbolizar bonitinho? Então esse cara aqui é o vetor F, tá?
Esse vetor f ele tem 3 características. Então vamos pegar aqui o vetor f. Ó. Esse vetor f ele tem 3 características. Você sempre vai colocar assim. Ó. Ele tem o módulo ou a intensidade, ele tem a direção e ele tem o sentido. Então vamos lá, ó. Direção é a reta AB. Ó, a reta BA, a reta aqui que liga A a B ou B a A. Nesse caso, vamos colocar aqui, para simplificar a nossa vida, que a direção é horizontal. Tá bom? E o sentido? O sentido é de A para B. Então, esse aqui é a reta que liga a B e o sentido de A para B, nesse caso, para a direita. Então, da esquerda para a direita. Eu vou acertar certinho aqui o nome, tá? Agora, e o módulo? Bom, o módulo de F pode ser representado assim, só o F, ou assim, ó, presta bem atenção, módulo de F, tá? Então, pensa assim, ó, eu quero o módulo do vetor F. Então, o que é módulo? São as duas barras, tá? Então, eu vou escrever o módulo do vetor F vale, blá. Aí eu quero colocar um símbolo, vetor F, coloco só o módulo, então eu sei que o módulo do vetor F vale, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos, 15 vezes 1 newton, então a gente tem 15 newtons. Bom, é isso, agora sim, então tá aí, ó, direção reta determinada pelos pontos A e B, sentido para a direita ou de A para B, e o módulo, que é o ponto onde a galera tem mais dúvida, o módulo você simboliza só pela letra, tá bom? Sem a seta em cima, ou se você quiser colocar a seta em cima, não se esqueça de colocar as duas barras. Então, o módulo de F igual a 15 newtons. F é o símbolo vetor, significa, pode ser isso aqui também, AB com a seta aqui para cima, em cima para a direita, sempre desse jeito, tá? E é o vetor B menos A. Isso aqui é um exemplo, tá? 1 newton. Mas grandezas vetoriais, velocidade é, aceleração é, deslocamento é, então a gente vai ter o deslocamento vetorial, quantidade de movimento, impulso e assim vai. Bom, aqui nós aprendemos o que são as grandezas escalares e vetoriais. Eu falei 5 minutos, mas no fim deu 8 minutos. Beleza, mas tudo bem, ficou legal. Como operar matematicamente, então esses são outros tutoriais. Busca aí regra do polígono, paralelogramo, quais são as grandezas, tá? As unidades de medida básicas, isso aí vai ter tudo aí no ABF Tutorial. Beleza? Então, aula rapidinha, só isso, sem vinheta, sem nada. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, por favor, dá a sua curtida, aquela coisa toda. Um beijo, fui!